Fala galera, tudo bem com vocês? Se tá tudo bem, então tá tudo beleza. Antes de começar o vídeo, eu tenho uma coisa muito interessante pra falar. Eu quero agradecer a cada um de vocês que deixa um comentário e uma curtida nos vídeos. E principalmente ao Gabriel Barbosa, esse cara é fera demais. Todo vídeo ele deixa um comentário aqui. No momento os vídeos estão meio zoados, uma voz robótica, mas logo logo eu narrarei pra vocês. Já deixa aquele like maroto pra ajudar o canal e sem mais enrolação, vamos para o que interessa. O de trapaceiro e disse que eles olhariam de novo. Enquanto isso, CHZU olhou para o quarto de seu avô e viu que ele estava olhando para a porcelana. Em seguida, ela disse que, já que ele encontrou a porcelana, ela iria embora, mas o velho ficou zangado e a chamou de garota estúpida, dizendo-lhe para ir até ele viva e não se esconder dele. Este velho havia vendido a porcelana por 200 yuans e depois a recomprado por 9 milhões. Ele impediu a neta e perguntou por que ela decidiu visitá-lo de repente, já que o dia estava indo tão bem. CHZU estava confusa e pensou que, não apenas estava atrasada, mas a porcelana já tinha sido comprada pelo avô, então ela não sabia como contar a ele. O mestre CH perguntou o que estava errado com ela. CHZU gaguejou e disse que não achava que precisava ir ao hospital com urgência, seu corpo inteiro doía. O velho se levantou e a chamou pelo nome, alto. CHZU entrou em pânico e fugiu. Seu avô ligou para sua avó e disse a ela para salvar a neta. O avô queria puni-la. O velho ficou atrás dela e disse à sua neta para ver o que ela tinha feito. Então, uma voz veio do receptor para a avó, que lhe perguntou por que ele estava gritando. Ele decidiu assustar a neta? Que direito ele tinha de gritar com ela? Enquanto isso, CHZU correu para encontrar Baivu e pensou que não sabia quem tinha conseguido vender a porcelana tão rapidamente porque ela quase apanhou de seu avô. Mas então ela se perguntou se a pessoa que saiu do pavilhão Guian poderia ser a mesma que previu a sua queda. Enquanto isso, Biovu parecia muito tenso e preocupado, olhando ao redor. Ele pensou por que lhe parece que algo está errado com este homem gordo. Talvez ele esteja com raiva e queira descontar nele. Foi-lhe dado uma chance de 100% de que esse homem está tramando algo contra ele. Biovu jurou e disse que achava que o sistema era ambíguo, uma coisa engraçada, e ele próprio pensou que venderia antiguidades a ele, e ele encontraria alguém para se vingar e pegar seu dinheiro. Então o que o sistema disse era que a chance de Wang querer pegar o dinheiro dele é de 100%, mas ele não parecia tão assustado mais. Disse que ainda tinha um sistema confiável que mostrava a porcentagem de sucesso. Ele parou, tirou seu celular, pensando que antiguidades são um negócio lucrativo, mas mesmo com superpoderes, é difícil encontrar ouro no lixo. Se não fosse pela segurança de CHZU, ele nunca teria ganho tanto dinheiro. É difícil ser rico, mas está tudo bem. As garotas que ele conheceu recentemente são todas muito estranhas. Por sua própria segurança, é melhor não se envolver com elas. Seria interessante ver o que aconteceria se ele não perdesse essa oportunidade. Mas ele teve uma ideia. O sistema disse a ele que a probabilidade de haver antiguidades genuínas no mercado amanhã é de 100%. Baivu pensou que, bem, é claro, ele pode continuar especulando sobre antiguidades. Uma renda diária de 1 milhão de humanos não é um sonho. Graças a Deus, ele agora tem uma quantia enorme de dinheiro e precisa gastá-lo. O cara deveria comprar um carro, mas não pode chegar à concessionária a partir deste ponto. Ele entrou na fila do ônibus e notou CHZU na fila e se perguntou o que ela estava fazendo ali. Então ele recebeu uma mensagem dela, que dizia que estava tão azarada hoje, misturou algo e acabou vendendo para seu avô uma estatueta, não o produto que deveria vender. E por causa da raiva de seu avô, ela não ousaria dirigir. Baivu pensou, ela é realmente tão burra assim. Lá estava ele no meio da multidão, pensando nas mãos de algum cara, e pensou que esse cara parecia muito suspeito. Será que ele é um ladrão? A probabilidade disso era de 50%. Esse homem se aproximou cuidadosamente de CHZU, e Baivu entendeu que o sistema lhe disse que a chance de ele ser um ladrão de ônibus era de 100%. Ele enviou uma mensagem a ela dizendo que o homem de jaqueta preta ao lado dela parecia muito suspeito, e ela deveria ficar atenta. Ela imediatamente olhou para cima, virou-se e viu Baivu, se perguntando o que ele estava fazendo lá.
Ela não devia esperar nada de bom dele, e ela mandou uma mensagem dizendo que ele estava exagerando novamente. Baivu respondeu a ela que ela era ingrata, incapaz de distinguir uma pessoa boa de uma má. Quando a minivan chegou, anunciaram que os passageiros poderiam embarcar no ônibus. Então, esse homem se aproximou da garota novamente e a tocou, mas a garota sentiu e se virou. O homem se desculpou e disse que não a empurrou de propósito, foi alguém de trás. Xiu voltou a olhar para o telefone e disse que estava tudo bem, e adeus. Assistindo a tudo isso, Baivu pensou que essa garota não estava prestando atenção de jeito nenhum. Será que esse cara já estava começando a agir? Ela não entende nada. Então, Baivu não aguentou mais e correu para ajudá-la. Mas a garota, por si só, não era tola. Ela desarmou imediatamente o homem usando uma técnica e o jogou no chão. As pessoas ficaram alarmadas e perguntaram o que estava acontecendo. Xiu disse que ele queria possuí-la. Baivu olhou assustado e pensou que o chefe dela também estava na frente dele. Não é esse o movimento de um artista marcial? Xiu olhou para Bai e pensou por que esse estranho estava interferindo de novo? Talvez ele quisesse ajudá-la, embora definitivamente houvesse algo errado aqui. Baivu já estava indo embora, pensando que estava acabado. Parece que essa garota forte é a mesma pessoa que vendeu o Sansan lá, que ele comprou. Ele precisa se afastar dela o mais rápido possível. Ele precisaria de alguns minutos para chegar à concessionária de carros. Mas o sistema disse que isso seria 0% para ele. Então ele ficou ainda mais assustado e pensou, o que aconteceu? Por que esse ônibus não pode chegar à concessionária em alguns minutos? Por que ele está tendo tanta má sorte? Baivu subindo no ônibus pensou que hoje era um dia de azar. Mas será que tudo isso é por causa dos congestionamentos de trânsito? É possível que ocorra um acidente de trânsito? No entanto, o sistema disse que congestionamentos de trânsito eram 0% e os acidentes também eram 0%. Mas por que ele tem essa sensação ruim? Ele desceu do ônibus e pensou, poderia haver um criminoso a bordo? A probabilidade de um ônibus ser sequestrado é 0%. A probabilidade de haver reféns a bordo do ônibus é 0%. A probabilidade de haver um incêndio no ônibus é de 100%. A probabilidade de haver um criminoso a bordo do ônibus agora é de 100%. Baivu segurou a cabeça e pensou, o que ele deveria fazer agora? Há um criminoso a bordo do ônibus e ele quer incendiá-lo. O que ele deveria fazer? Se ele realizar seu plano, muitas pessoas podem sofrer. Ele quer evitar isso, mas não tem certeza se pode lidar com a situação. Ele não tem tempo. Ele precisa ligar para a polícia com urgência. Ele pegou o telefone e ligou para a polícia, dizendo que queria informar que havia um criminoso a bordo do ônibus que queria incendiá-lo. A polícia perguntou se ele poderia informar sua localização. Ele sussurrou que o ônibus número 666 parava perto do mercado de antiguidades e seguia para o mercado de carros. Havia muitas pessoas a bordo do ônibus, e ele estava misturado na multidão. A polícia disse que eles iriam registrar a chamada, mas que era uma emergência. Baivu disse sim e pediu a eles que se apressassem, pois o criminoso tinha 8 ou 9 litros de gasolina e poderia incendiar tudo a qualquer momento. Então, a polícia perguntou se ele poderia provar isso. Baivu pensou que, se não pudesse provar isso, seria severamente punido por fornecer informações falsas. Então, ele foi bombardeado com perguntas do policial. Como ele sabia que o criminoso incendiaria o ônibus? De onde ele tirou a informação sobre o número de litros de gasolina? Como ele sabia que estaria naquele ponto específico? A cabeça de Bai estava fervendo e ele pensou, como poderia provar tudo isso? Não há como fazer isso. Por que eles simplesmente não podem acreditar nele? Então, ele viu que o ônibus estava prestes a partir e percebeu que não haveria tempo para obter ajuda se não houvesse policiais por perto. Ele sentiu que precisava fazer algo para deter o criminoso de qualquer maneira. Ele olhou para Xiu e pensou, ela também está dirigindo o ônibus? Bem, agora não é hora de pensar nisso. Agora, o mais importante é salvar as pessoas.
Biovu de repente lembrou de como ela tinha neutralizado aquele homem e pensou que, pelo menos, essa garota também era perigosa. Agora, eles precisam pensar em como capturar o criminoso. Em seguida, a polícia ligou de volta e disse que, por uma feliz coincidência, um de seus policiais que está de férias estava a bordo desse ônibus. Se ele descobrir o culpado, nenhuma ação precipitada deve ser tomada. Ao ouvir isso, Biovu ficou muito feliz e pensou, a polícia está aqui. Ele deu uma olhada em Shizuyuzi e pensou que um policial também não sabe como um criminoso parece, mas ele teve uma ideia. É interessante saber qual é a probabilidade de o criminoso estar sentado agora. A probabilidade de o criminoso estar sentado é de 100%. A probabilidade de o criminoso estar sentado nos assentos da frente é de 0%. A probabilidade de o criminoso estar sentado na parte de trás é de 100%. Após isso, Biovu começou a se dirigir para os assentos de trás. Ele olhou para Shizuyuzi e pensou, por que ela está perseguindo ele? Mas ele não tem tempo para jogos, ele precisa encontrar o culpado. Seria difícil trazer 8 ou 9 litros de gasolina para o ônibus, então provavelmente o criminoso tem uma mochila. Em seguida, ele notou um homem sujo e barbudo segurando uma mochila no colo, e Biovu pensou, pode ser ele. O homem se virou e apertou a mochila mais forte. Biovu pensou que talvez ele tenha acertado. Ele não deveria ter agido de maneira tão suspeita. Ele suspeita desse cara, ele está muito nervoso e segura a mochila bem apertada. Provavelmente para esconder suas suspeitas. Biovu decidiu esperar e observar se esse era o criminoso. Mas então, Shizuyuzi o agarrou pelo ombro e disse para ele se esconder. Biovu ficou surpreso e pensou que agora não era hora para jogos. Um policial estava observando ele. A probabilidade disso era de 100%. Nesse momento, ele começou a gritar que não estava errado. Seria ela a garota agressiva do aeroporto? Ela precisa parar de persegui-lo, ele não fez nada a ela. Ele tentou chamar a atenção dos policiais e forçar o cara a se revelar, uma excelente oportunidade para resolver tudo. Mas então, Shizuyuzi disse para ele salvar a si mesmo. Por que ele não estava correndo? A garota o empurrou, mas ele conseguiu escapar, alegando que era apenas um mal-entendido. Shizuyuzi agarrou a mochila daquele homem e a abriu. Ele ficou furioso e perguntou o que ela estava fazendo. A garota conseguiu neutralizá-lo, tirou suas algemas e disse que era a polícia e que ele estava preso. Ela pegou uma das garrafas do homem, após cheirar, confirmou que era gasolina. Biovu ficou surpreso ao descobrir que ela também era uma policial. Ele precisava sair dali imediatamente. Todos os passageiros desceram do ônibus. Biovu tentou sair silenciosamente, mas Shizuyuzi suspirou e, segurando o ombro dele, disse que ouviu dizer que ele era quem tinha alertado a polícia. Biovu pensou que ela estava deixando ele frustrado. Por que não continuava a persegui-lo até o fim? Não seria possível explicar a ela como ele havia descoberto tudo. Ele disse a ela que o monge confuso das montanhas lhe contou sobre isso, mas por que ela parece não acreditar nele? Ela deveria pensar no que aconteceu antes. Shizuyuzi pensou, por que ele está falando tanta bobagem? Biovu agarrou a cabeça e pensou, o que ele acabou de dizer? Como esperado, ele não conseguiu segurar a situação. Portanto, ele precisava sair dali o mais rápido possível. No entanto, ele foi bloqueado por Shizuyuzi, que pediu para ele parar de falar essas bobagens. Ela perguntou como ele sabia. Biovu estava muito assustado e perguntou o que ele deveria dizer. Shizuyuzi perguntou se ele, um cidadão comum, de alguma forma sabia sobre o incêndio no ônibus. Biovu empurrou a mão dela e disse que ela deveria agradecer a ele por ser um cidadão obediente, já que ele havia alertado a polícia. Shizuyuzi disse que não acreditava realmente nele, a apertou contra a parede e pediu que ele se lembrasse de quando ligou. Ele ainda não tinha entrado no ônibus, ele pessoalmente conhecia o criminoso. Biovu disse a ela que talvez eles devessem ir para um lugar mais conveniente para tomar um chá e conversar, onde ele poderia explicar tudo em detalhes. Mas ele estava ainda mais assustado e pensou que ela era muito astuta. Estava em sérios apuros. Muya também estava no local e perguntou o que estava acontecendo. Shizuyuzi perguntou se Biovu era realmente ele.
Biovu perguntou o que ela estava fazendo ali. Xiziu soltou o aperto e perguntou se eles realmente se conheciam. Mui explicou que o carro dela quebrou e ele estava a levando para a oficina. Biovu piscou para Muia e depois gritou que não tinha nada a ver com ela. Ele começou a chorar e caiu de joelhos na frente de Xiziu. Ele continuou apontando para ela e disse que ela mesma começou a persegui-lo. Ele não a conhece, tem uma namorada que ama muito, então ela deveria parar de correr atrás dele. A multidão estava muito envolvida na cena. Um homem disse que essa garota era tão bonita, mas o que ela estava fazendo era terrível. Outro homem achou que ele havia sido pego com outra garota, e todos deveriam olhar para a cara dele. Uma mulher estava chocada e perguntou se ele estava trocando uma delas. Uma loira disse que esse cara está tendo sucesso com as garotas. Muia pediu a ele para parar de tocar e disse que ele era seu namorado. Talvez ela parasse de persegui-lo. O público estava focado na cena. Xiziu estava furiosa e seus dentes estavam cerrados. Biovu percebeu e pensou que mais e mais pessoas estavam se juntando. Xiziu não esperou por nenhuma resposta de Biovu e deu-lhe um soco no estômago. Biovu começou a tossir, e Xiziu passou por sua suposta namorada e disse que ele não interessava a ela. Mas ela o aconselha a ser cuidadoso com ele, afinal, esse cara está longe de ser quem ele finge ser. Após a saída de Xiziu, Muir se voltou para Biovu e perguntou como ele estava, se tudo estava bem com ele. Biovu disse que, pelo menos por enquanto, conseguiu se livrar desse problema, agradecendo a garota. Muir disse que ele também a ajudou, então agora estão quites, e pediu desculpas novamente por aquele incidente. Eles foram observados por Kim, o Sol, e suas unhas. Ela disse que foi decidido que eles molestaram Muir, mas desta vez ele não escaparia tão facilmente. Biovu finalmente comprou um carro para si mesmo e agora, sentado ao volante, pensou que não era decisivo o suficiente para a aparição de qualquer sentimento, e em geral, estava confuso com os problemas do Malone. Ele não os contatará mais no futuro, precisa se afastar deles e se concentrar em ganhar dinheiro. A vida inteira é apenas uma ficção. Ele chegou ao mesmo lugar novamente e pensou que apenas o dinheiro era real. Ele saiu do carro e pensou que sentia esse sentimento familiar a ele de ontem, o sentimento de dinheiro. Ele voltou ao seu lugar habitual e perguntou se Lao Wang não estava lá. O homem que estava sentado ao lado dele disse que sim. Ontem ele disse que iria para a vila em busca de um novo produto e ficaria fora por alguns dias. Biovu perguntou se havia alguma chance de ele encontrar um autêntico antiquário. O sistema disse que a taxa de sucesso seria de 100%. Compreendendo isso, Biovu suspirou e disse que tudo bem, mas ele poderá encontrar antiguidades hoje, e o sistema lhe deu 0%. Ele pensou no que isso significava e o que era a chance de comprar antiguidades no mercado. O sistema lhe disse que a chance de comprar um produto autêntico era de 0%. Biovu coçou a cabeça e pensou por que os dados eram tão diferentes dos de ontem. Parece que há antiguidades aqui, mas ele não poderá encontrá-las sem ajuda. No entanto, o que importa? Ele pode lidar sozinho. De repente, de um canto, Kim estava observando. 30 minutos depois, ele se aproximou do homem que estava vendendo o produto e, ao segurá-lo, percebeu que era uma antiguidade genuína, 100%. Ele perguntou ao homem se poderia comprá-lo, e o homem disse que custa 3.000, mas poderia lhe dar um desconto de 5%. Biovu não gostou e disse que 50% era melhor. O homem sorriu e concordou, dizendo que estava bem com 50%. Biovu percebeu que o comerciante não sabia que a mercadoria era autêntica. Mas por que a chance não foi encontrada? O sistema está com defeito? Então, Kim se aproximou por trás e disse que queria comprar o item pelo preço original. Biovu não esperava vê-la ali e olhou para ela assustado, se perguntando o que ela estava fazendo ali. O homem ficou muito feliz e entregou o item a Kim, dizendo que estava tudo bem, ela poderia pegá-lo. No entanto, o caminho deles foi bloqueado por Biovu, que disse que eles não deveriam ter pressa, pois ele chegou primeiro. Ele pagaria 10.000. Kim disse 30.000. Biovu percebeu o que ela estava fazendo, que era tudo intencional. Parece que o dono da barraca já havia percebido que o preço da mercadoria é muito mais caro do que seu preço inicial.
Ele suspirou e perguntou a Kim Kim o que ela estava fazendo. Kim, e se ele pagar 50 mil, é claro que ela pode pagar mais e pegar essa mercadoria para si mesma. Mas Kim Kim disse que iria dar 100 mil e perguntou a ele o que ele achava disso. Biovu percebeu que não poderia gastar dessa forma, ela continuaria aumentando os preços. Kim Kim achou que ele queria trapacear, pois ela acabará de comprar esse lixo. Biovu virou-se e disse que ela conseguiu, e pensou que a garota não percebeu que estava aumentando o preço em vez dele. Ele não era tolo o suficiente para competir com ela em questão de dinheiro, mas continuou a aumentar os preços. Após o sucesso, um homem entregou a mercadoria a Kim Kim. A garota, depois de examiná-la, achou que era realmente da dinastia Ming. Ela decidiu continuar seguindo Biovu. Após algum tempo, Biovu não aguentou e perguntou a ela se ela o deixaria em paz. Kim Kim perguntou se era realmente proibido para ela andar naquela estrada. Ela o seguia em toda parte e arruinava todas as oportunidades dele. Ele estava prestes a comprar um item por 100 mil, mas ela ofereceu 200 mil. Nesse momento, ele não aguentou e perguntou a ela se ela realmente tinha que fazer tudo de propósito. Kim Kim disse que se ele não podia pagar, era problema dele, e que ele poderia tentar aumentar o preço, mas ela não se importava, pois tinha muito dinheiro. Ela se aproximou dele e disse que ele tinha apenas 20 anos e havia saído da escola. Biovu disse que ele já podia pagar um carro premium. Kim Kim perguntou se ele achava que as coisas aconteceram muito rápido para ele. Biovu perguntou se ela realmente havia investigado a vida dele. Ele era apenas um sortudo por ter encontrado uma boa fonte de renda. Ele nunca cometeu crimes. Kim Kim perguntou se ele havia lhe contado sobre algumas habilidades sobrenaturais ou se era apenas muita sorte. Era incrível como ele mudou em 1 ano e meio. Ele era um fracassado, mas ela não se importava, pois hoje ele tinha uma boa renda e ela iria destruí-lo. Kim Kim sentia-se muito confiante e o ameaçou dizendo que ele tinha que responder, caso contrário, ela tiraria seus ganhos. Biovu disse que ela já o impediu de ganhar dinheiro várias vezes hoje e desperdiçou seu tempo. Agora, estava ameaçando tirar seus ganhos. Kim Kim perguntou se ele realmente não acreditava que ela seria capaz de fazer isso. Biovu disse que não deixaria isso acontecer. Kim Kim apenas sorriu e perguntou se ele não choraria se perdesse, porque sabia que ela não lhe daria dinheiro hoje. Ela planejava deliberadamente inflar os preços se ele tentasse comprar algo. Veremos o que ele fará com isso. O grande dia seguia de perto e, quando Biovu se aproximou de um homem e começou a sussurrar algo a ele, Kim Kim estava lá, pensando que ele realmente compraria algo desse vendedor e ela teria que destruí-lo novamente. Mas Biovu apenas se despediu do homem. Kim Kim pensou no que estava acontecendo. Porque ele estava conversando com